uma dimensão aí da importância da tabela periódica, né? Uma das coisas que eu lembrei é que eu havia lido há muito tempo uma história que é uma história de ficção científica desse autor americano, que falava um pouco sobre uma civilização, né, que existia em Marte, né? Esse é um conto de 1957, nos anos 50, as pessoas eram meio obcecadas com Marte e, né, eles achavam que tinham visto canais em Marte, então eles achavam que teria uma vida em Marte, civilizações lá, né? Então esse autor falava que tinha uma civilização que já tinha desaparecido há 50 mil anos quando eles chegaram em Marte, né? E os arqueólogos começam a ir de prédio em prédio, e começam a ver, descobrem livros, mas como traduzir essa linguagem dos marcianos de 50 mil anos, né? Não tinha nada em comum com os seres humanos, não tinha nada que pudesse se usar para traduzir essa linguagem, né? Então eles entram num prédio e eles descobrem, né, pelo que eles acham nesse prédio, eles veem que aquilo lá parece ser uma universidade, né? Então num lugar eles acham que tem lá uma parte que fala sobre história, porque eles veem imagens aí dos marcianos evoluindo no tempo, e aí eles chegam num certo local e eles veem alguns livros que têm algumas coisas escritas, e eles percebem que aquilo são números, e tem 92, né, uma lista de 92 itens ali, né, e eles começam a olhar e começam a ver, e eles percebem que na verdade o primeiro ali deve ser o hidrogênio, o segundo deve ser o hélio, e eles começam a relacionar, mas se isso é isso, então essa palavra tem o número 1, depois tem o número 2, e eles começam a traduzir, e eles falam, vocês estão lendo marciano, né? E na verdade, então, a tabela periódica, ela é a pedra de Roseta, né, que permitiu aí a tradução, né, entre uma linguagem, né? Quando os arqueólogos tentavam decifrar os hieróglifos, né, do Egito, né, eles só conseguiram fazer isso quando eles descobriram, né, uma pedra que tinha, né, a linguagem dos egípcios e grego ao mesmo tempo. E aí eles podiam traduzir uma coisa e a outra. Então essa é uma história interessante, né, porque ele fala então que a ciência, né, é uma linguagem universal. Os mesmos elementos que tem aqui no planeta Terra são elementos que tem em Marte, em Júpiter, em qualquer lugar, né, do sistema solar e da galáxia, porque só tem esses elementos, não é isso? Então, o Luciano vai falar aqui um pouquinho sobre essa história do que são os elementos. Boa noite, gente. Bom, como professor, já vou começar, né, minha apresentação fazendo uma pergunta. E a pergunta é difícil, viu? Quem aqui que não é da área da química? Bom, então, a parte que eu vou introduzir para vocês aqui é bastante importante, uma vez que a gente está falando esse ano, né, do aniversário da tabela periódica dos elementos. Mas antes, o que é o elemento, né? O que é esse laboratório de estudo dos químicos? Para a gente entender um pouquinho, né, boa parte daquilo que nos cerca, exceto as formas de energia, é matéria. E essa matéria está apresentada para a gente no nosso dia a dia na forma de matéria pura ou substâncias, ou ainda de misturas ou sistemas. Então é aquela coisa que todo mundo vê lá no ensino médio. O que é mesmo uma mistura homogênea? Todo mundo fala da água do mar, não é isso? Pois é, essa mistura homogênea, ela pode ser separada, né, através da destilação, e desse jeito eu chego numa substância pura composta, o famoso H2O. E a partir desse H2O a gente ainda consegue um pouco mais além, né? Ou seja, a gente ainda consegue separar os constituintes dessa molécula do H2O em hidrogênio atômico ou hidrogênio elementar, né? Só que aqui agora é representado por H2, e oxigênio. Bom, uma vez que a gente está aqui também no museu, né, é interessante destacar que isso também acontece com boa parte dos minerais que estão ao nosso redor. Tá? É o caso da mistura ou sistema heterogêneo, que é o itabirito, né, a rocha, de onde vai ser separado a hematita, o minério, tá, que é composto por ferro e oxigênio, e que finalmente, né, extraído, né, tirado da sua parte de oxigênio, a gente consegue o ferro. Enfim, é interessante, né,
pontuar isso aqui, porque desse jeito a gente vai entendendo como os elementos químicos foram sendo descobertos ao longo da história. E aí agora sim, né, puxando um pouquinho para o meu lado, né, eu recentemente, né, há 2 meses atrás, aqui nesse espaço mesmo, quer dizer, não exatamente aqui, mas no auditório que tem do lado ali, eu defendi o doutorado em que eu trabalhei um pouco com a história da mineralogia em Minas Gerais. Tá? Então, alguns elementos químicos, como paládio, cobre, chumbo, surgiram, né, a partir de pesquisas que eu fiz da história da mineração em Minas Gerais. Enfim, é uma história que vai um pouquinho além, né? Então, pensando numa linha do tempo, isso aqui é disponibilizado, né, pelo IUPAC, que está fazendo essa comemoração, a gente vê que os elementos químicos estão sendo descobertos e estão sendo produzidos, digamos assim, até nas datas atuais. E nessa linha de tempo é interessante destacar que alguns elementos químicos, como cobre, chumbo, prata, ouro, já eram conhecidos mesmo antes de Cristo, mesmo antes das primeiras civilizações. Tá? E aqui a gente pode ver, por exemplo, né, como que era facilmente obtido o estanho, né, a partir de minerais como a casterita, que aquecidos, né, de uma forma bem rudimentar, em fornos como esse daqui, era separado em pequenos torrões, né, pequenas formações metálicas. Dessa forma, então, era bastante simples de se obter alguns desses metais, alguns desses elementos a partir desses minérios. Tá? E convido, né, como já foi falado aqui, a vocês depois passarem, né, pelos estandes do museu aqui, que são ricos em diversos elementos e minérios, como ali mesmo, né? Vocês podem dar uma olhadinha ali na vitrine do pessoal ali, que tem cobre nativo metálico, né? Lindo, fantástico. Se eu pudesse, eu comprava tudo ali. Mas o tempo foi passando e veio a alquimia, né? Então, desde a Idade de Cristo até os alquimistas, alguns elementos químicos também foram sendo isolados, descobertos, como aconteceu com o fósforo, né? Um alquimista, ao descobrir o fósforo a partir, né, de grandes quantidades de urina, ele percebeu que esse material era fosforescente, ou seja, ele tinha um certo brilho envolvido. Já a partir do momento que a ciência começa a dar passos largos, né, e principalmente quando a química se revela como uma ciência, boa parte dos elementos químicos, né, que estão envolvidos com a química pneumática, ou seja, a química do ar, e ainda alguns metais, né, derivados das grandes metalúrgicas, da metalurgia da época, foi responsável pela descoberta de uma grande quantidade desses elementos químicos. Um deles, até, né, puxando de novo para o meu doutorado, tem uma grande contribuição a partir do nosso estado, né? Esse elemento químico é o paládio. Então, contando rapidinho aqui a história que eu contei no meu doutorado, o paládio ele foi descoberto em 1803 por Wollaston, né, um metalurgista inglês, e que separou esse paládio de pepitas que ele encontrava e que ele recebia de platina da Colômbia. Só que, na época, a definição de átomo ainda não estava, né, digamos assim, muito bem fundamentada com os cientistas na época. Então, ainda se perguntava muito se eram átomos ou se eram misturas, né, se eram ligas que tinham propriedades atômicas. O Wollaston só conseguiu comprovar a existência do paládio a partir do momento que algumas pepitas desse elemento químico nativo foram encontradas aqui em Minas Gerais, né? Tá perto da gente aqui, na Serra do Cipó. Algumas pepitas como essas, que na época ilustraram livros, ou ainda que foram estudados pelo petrologista Djalma Guimarães, aqui em Minas Gerais, foram revelados a partir de estudos de mineração nessa região. E, né, convido a vocês que tiverem aí um leitor de QR Code, né? Isso é assunto de um artigo recente que vai sair ainda agora na Química Nova e que já está disponível lá, se vocês quiserem depois dar uma lida, tá? E acho que a minha parte. Deixa o pessoal botar a QR Code. Não sei se vai dar porque eu vi que agora deu uma cortada aqui, mas qualquer coisa depois eu passo o link para quem quiser. E bom, então é interessante perceber o seguinte, né? A gente falou que a tabela periódica está fazendo 150 anos. Se a gente voltar 150 anos de 2019, a gente vai chegar em 1869, quando o Mendeleev publica então esse trabalho, né? Então a gente pode falar, né, que existe um período antes da tabela e depois da tabela, né? Então, antes da tabela, existiam aí cerca de 60 e poucos elementos, né, que eram conhecidos, e depois, né, se continuou a descobrir elementos, só que aí já houve uma grande diferença, porque pelo fato de existir a tabela, que nós vamos
ver, né, um pouquinho mais para frente o que é que o Mendeleev pensou, né? Na verdade, essa descoberta ela foi impulsionada pela tabela, porque agora eu não estava simplesmente descobrindo os elementos, eu estava preenchendo buracos na tabela, né? Eu sabia que deveria haver elementos ali naquele lugar, né? Então foi uma busca, né? E depois que a gente entendeu melhor por que a tabela era daquele jeito, né? Ficou mais ainda importante, a gente impulsionou ainda mais essa descoberta de novos elementos. Mas como é que a gente sabe que alguma coisa é um elemento diferente, né? Como é que a gente olha e percebe que não, isso aqui é um elemento, isso aqui é outro, né? Então, se a gente olha para os elementos, né, a gente pode, aqui a gente tem até aqui algumas amostras de alguns metais, né, que foram trazidas aqui pelo Seixas, aqui que coleciona elementos, né? Se você olhar para essa pirâmide aqui de um metal, né, você vê um metal prateado, você fala, poxa, muito bonito, né? Mas que metal é esse, né? É diferente desse, né? Eles têm densidades diferentes, a gente pode medir, mas isso não garante para a gente, né, que é um elemento diferente. Então, nessa época que o Mendeleev começou a trabalhar, né, então aqui a gente tem índio, tem uma amostra de escândio, de rutênio, de titânio e de nióbio, não é isso? E temos o mercúrio, que é um metal líquido, né, que está guardado aí, muito bem guardado num recipiente, né? Então, nessa época que o Mendeleev começou a trabalhar, alguns cientistas estavam investigando uma maneira de você descobrir o que era um elemento. E uma das maneiras era você olhar para a luz que esse elemento emitia. Então, eles descobriram que alguns metais e sais, quando você colocava numa chama, eles emitiam uma cor, uma luz colorida, né? Se vocês já derrubaram alguma coisa no fogão de casa, né, quando o leite ferve, por exemplo, vocês já talvez tenham reparado que aquela chama azul do fogão, ela fica amarela. Vocês já perceberam? Quando alguma coisa cai de comida, né? Por quê? Porque quase tudo que a gente come tem sal, e o sal tem sódio. E o sódio, quando você coloca na chama, ele emite uma luz amarela, né? Que nem essas lâmpadas de sódio que a gente vê por aí. Então, cada elemento emite uma luz de uma cor diferente. Uma das coisas que a gente pode ver aqui, eu espero, talvez se a gente conseguisse diminuir um pouquinho a luz aqui, talvez fique mais fácil de ver. Mas eu tenho aqui alguns tubos com gases diferentes, né? E aqui eu tenho uma fonte de alta tensão, que é esse globo de plasma aqui, né? Isso aqui é um transformador que transforma os 110 volts aqui da tomada em alguns milhares de volts. Mas não tem problema, porque quando a gente aproxima, vamos ver o que acontece. Então, essa lâmpada, esse tubo de vidro, tem um gás que é invisível, né, incolor, que é o gás neônio, né? E quando você liga numa fonte de alta tensão, ele começa a emitir luz, essa luz avermelhada, né? Que é o que todo mundo fala, né, que é a lâmpada de neon, né? Se a gente pegar um outro gás, né, nesse caso aí é o nitrogênio, é o gás que tem no ar, né, 78% do ar, a gente vai ver, espero que dê para ver. Encosta bem. Você tem que encostar. Dá para ver uma cor roxa, bem fraquinha aqui? É que tem bastante luz. Essa luz azulada, arroxeada, ela é do nitrogênio. E a gente tem aqui também um pouco do gás hélio, né? O gás hélio tem uma história interessante, está ligada aqui a essa luz, porque o que acontece? Quando os cientistas não olhavam apenas para essa luz e viam qual era a cor, né? Eles pegavam essa luz e eles passavam por um prisma e
isso separa as cores que tem aqui. Parece que só tem uma cor, mas na verdade tem várias linhas de várias cores aqui, né? Se eu passasse isso aqui por um prisma, eu ia ver uma linha verde, uma linha vermelha, uma linha amarela, e os cientistas conseguiam medir essas linhas, né? E quando eles olharam para a luz do Sol, eles viam algumas linhas, né? Na verdade eram linhas que estavam faltando ali na luz do Sol. Quando eles olharam com bastante cuidado, e eles perceberam o quê? Que no Sol devia ter um elemento que ainda não tinha sido descoberto, e por isso eles deram o nome do deus grego aí para o Sol, que era Hélios, né? Então o hélio ele foi descoberto fora da Terra antes de ser descoberto aqui no nosso planeta. Depois eles descobriram o gás hélio, né? E um dos elementos que tem uma luz interessante é o índio, né? Esse índio que está aqui, quando você coloca para ele emitir essa luz, ele dá uma luz azulada, a luz índigo, né? Índigo é um nome que é usado para o azul, né? Então o descobridor, né, que foi o Reich, ele deu esse nome de índio para homenagear a luz azul, né? Só que ele era daltônico, e ele então teve que chamar aqui o Richter, né, que trabalhava com ele, para olhar para a luz e falar: olha, mas que cor é essa que você está vendo aqui, né? Porque eu não tenho certeza se a cor que eu estou vendo é essa cor mesmo, né? Você trabalhar com espectroscopia e sendo daltônico não é uma coisa fácil, né? Mas então, cada elemento tem, isso aqui é a impressão digital de um elemento, né? Cada elemento tem cores diferentes, linhas com distâncias diferentes entre uma e outra. É assim que os químicos identificam, então, um elemento. Então eu falei que existem 92 elementos lá tinham 92 elementos na tabela marciana, né? Só que se a gente olhar uma tabela moderna, a gente vai ver que na tabela moderna tem 118 elementos, né? Então, passando o tempo, com aquela linha do tempo, a gente vai vendo que a tabela vai sendo preenchida, e hoje nós chegamos em 118, né? Só que, se isso quer dizer que tem mais elementos do que os que existem na natureza, da onde vieram os outros? Os outros foram criados pelo homem, são elementos artificiais, né? E antes então de mostrar como é que funciona, antes disso, a gente tem que, vou mostrar aqui para vocês rapidinho um pouco dessa história de se descobriu, né, então no começo do século XX, que aqueles átomos dos elementos, eles tinham uma coisa que eles chamavam de um núcleo, um lugar muito, muito pequenininho lá dentro do átomo, né, que concentrava toda a massa, né, e toda a carga positiva do átomo, né? E eles descobriram isso usando substâncias radioativas. Eu trouxe aqui para vocês verem um contador Geiger, né, que eu tenho lá no Colté, que é uma peça de museu, né? Ele é mais ou menos da década de 60, né? E ele é um contador Geiger a válvula, né? Talvez as pessoas mais novas aqui nunca viram uma válvula. Isso é uma válvula, né? Então ele conta aqui quando alguma partícula radioativa entra aqui nessa parte que é a válvula, né, Geiger. Aqui dentro tem um gás, né, e esse gás ele ioniza, ele se torna positivo muito facilmente. Toda vez que uma partícula entra aqui na janela, é como se esse gás agora conduzisse corrente elétrica. E aí essa parte eletrônica aqui conta isso. Então, só para mostrar para vocês, eu vou pegar aqui. Então eu tenho aqui uma fonte radioativa, né? E eu vou colocar aqui, olha, vocês estão vendo a contagem, né? Tá dando para ver? Então, essas partículas absolutamente invisíveis e que a gente não sente, não tem como detectar sem ser um aparelho desse tipo, alguma coisa desse tipo, né? São partículas beta, né? Ou, nesse caso aqui, partículas alfa, né? Então,
Você imagina, né? Nós estamos cercados de substâncias radioativas o tempo todo. Nós recebemos essas partículas, atravessam a gente o tempo todo, né? Só que isso não tem problema, porque nós evoluímos dentro desse ambiente, né? Nosso corpo tem defesas para um certo nível de radioatividade sem problema, né? Mas então os cientistas, eles começaram a perceber que usando essas partículas, esses materiais radioativos, eles conseguiam transformar um elemento em outro, né? O Rutherford ele pegou um tubo, encheu de gás nitrogênio, e quando ele emitia prótons lá dentro, né, partículas positivas, ele conseguiu fazer com que esse nitrogênio virasse oxigênio. Ele não pôs nenhum oxigênio, depois quando ele olhou dentro do tubo, tinha oxigênio lá dentro. É o sonho dos alquimistas, ele tinha transformado um elemento no outro, né? E depois disso, os cientistas ficaram malucos. Olha, se eu posso fazer elementos, eu posso transformar um elemento em outro, então eu não preciso parar no urânio, eu posso continuar, né? Fazer elementos mais pesados do que o urânio. Então, isso foi em frente, né? Até eles descobrirem que dava para quebrar o urânio, fazer a fissão nuclear, e descobriram a fusão, né? Até chegar nesse caso aqui, que foi o último caso, né? Quando eles pegam um núcleo de um elemento, que é o cálcio, né? Então o núcleo é o que? É essa bolinha aqui que está na mão, né? O Luciano está representando aqui, como se fosse, esse aqui fosse o núcleo de cálcio, e ali você tem um outro núcleo do elemento que vai ser o alvo. Então eles aceleram esse material a uma velocidade 10% da velocidade da luz, e pum! Eles juntam um núcleo no outro e esse elemento fica mais pesado, certo? Então a gente fica com um núcleozão, né? Então esse núcleo pegou ali, né? Bateu no alvo, e ele fez aqui esse oganesson, né? Que é o último elemento, o elemento 118, foi descoberto, né, recentemente, né? É o elemento mais pesado, é o último elemento da tabela periódica, né? Ele completou a última fileira da tabela periódica. Então é assim que a gente faz elementos, né? Jogando um núcleo contra o outro, né? Agora, se a gente pensar 118 é muito pouco, né? A gente tem tudo que existe, tudo que a gente vê por aqui, né? À nossa volta, só 118 bolinhas que fazem tudo isso, né? E na natureza é muito menos, né? Só 92, né? Então a gente tem que inventar alguns novos elementos, né? Então, por exemplo, tem o elemento surpresa, né? Tem o elemento do silêncio, o elemento da indiferença, o elemento da dúvida. Esse aqui é da Marvel, né? Os ossos do Wolverine são feitos de adamantium, é um metal que não quebra, né? O escudo do Capitão América é feito de vibranium, né? Que é um elemento, né, com propriedades muito especiais, né? E tem o nobitênium, né, que é um material que não dá para obter, né? Esse aí é do filme do Avatar, eles queriam um minério lá daquele, né? Então a gente percebe que elementos são uma coisa que estão tão entranhados na nossa cultura, né? E existem existe uma tabela periódica dos elementos fictícios, né? Com dezenas de elementos fictícios que alguém inventou em alguma obra, num livro, num filme, né? Isso, elemento X, que é feito de açúcar, amor e tudo de bom. Mas também o número de tabelas periódicas, só tem uma tabela periódica, né? Isso não é suficiente para a gente tem que inventar novas tabelas, né? Então, esta é a tabela sagrada, né? A tabela comum, né? Original, né? Raiz, né? Mas tem outras tabelas. Então, essa aqui é a Periodic Table, né? Em inglês, table é mesa e a tabela ao mesmo tempo. Então, do trocadilho, ele falou, vou fazer uma mesa, né? Então esse cara ele fez uma mesa e em cada buraquinho ele colocou uma amostra, né, de um elemento, né, agrupando aí os elementos como a tabela, né? Então tem tabelas de tudo, tem tabelas do que você quiser, né? É
Essa aqui é uma tabela dos filmes de terror. Esse aqui é dos personagens de videogames. Tem da Marvel também, né? Então a gente podia fazer aqui, né, pensar em como que a gente faz a nossa própria tabela periódica, e aí a gente aprende um pouco como é que ela funciona, né? Como é que a gente faz? Então vocês vão escolher aí um assunto, pensem na cabeça de vocês, qualquer assunto, uma música, cinema, livro, uma banda, comida, o que vocês quiserem, né? E aí como é que você faz? Por exemplo, os Beatles, eu quero fazer uma tabela dos Beatles, eu tenho que pensar em elementos. Quais são os elementos? O Paul, o Ringo, o John, o George, o álbum Yellow Submarine, a música, né? Eu vou fazendo uma lista, eu tenho que chegar só nos 100. Então vocês comecem aí para vocês chegarem nos 100 elementos da tabela, né? Por exemplo, eu vou fazer uma lista da tabela periódica da culinária mineira, né? Então a gente vai pegando e listando, né? O feijão tropeiro, frango quiabo, torresmo, angu, tutu, né? Acho que dá para chegar em 100, né? É só a gente começar a listar, né? Mas esse é o primeiro passo. Depois eu tenho que colocar os símbolos, né? Então eu tenho que atribuir símbolos. Então eu tento aproximar dos símbolos que já existem, né? Então a gente pega lá o feijão tropeiro é o FE, o frango com quiabo é FR, né? O angu é o AG e assim por diante, né? E o pão de queijo é o P. É uma coisa fundamental, né? Assim, é elementar, né? Para a tabela, para a culinária mineira. Aí eu vou colocar isso no quadrado, né? E coloco o número, coloco o nome, coloco o símbolo, né? Mas isso não basta, né? Eu vou ter que colocar isso numa tabela. Mas eu não posso colocar a tabela de qualquer jeito, né? Essa tabela ela tem um certo formato, né? Um possível formato é esse aqui, né? A gente já viu por aí. Só que a gente tem que agrupar, porque uma boa tabela, não adianta eu só jogar os elementos de qualquer jeito, não é? Tem que ter alguma lógica, né? E a lógica da tabela periódica é agrupar as coisas em famílias, né? Então, os pratos com feijão vão num lugar, os pratos com frango vão no outro, né? O porco deve pegar assim uma parte bem grande, né? Da tabela da culinária mineira, né? E é assim que funciona com os elementos, né? Os elementos na vertical eles têm propriedades parecidas, né? Foi daí que eles descobriram a propriedade periódica, né? Então, como é que tudo começou, né? No começo, esses eram os 60 e poucos elementos que eram conhecidos. Todo mundo conhecia os elementos, tinha já muitos dados sobre eles sabiam a densidade do elemento, sabiam a massa atômica, o peso atômico, né? Como é que eles sabiam o peso atômico? Eles sabiam quanto de uma substância reagia com outra substância, então eles tinham uma ideia, né? Eles começaram a pesar as coisas nas experiências e tinham uma ideia, né? E foi assim que eles então colocavam, né, em cada elemento qual era o peso, né? E o Mendeleev ficou quebrando a cabeça com isso. Ele é um químico que conhecia muito bem as propriedades de tudo que tinha na época, né? Ele já tinha trabalhado com um monte dessas coisas. Ele começou a anotar isso em cartões e começou a ajeitar isso na mesa dele e ficou completamente obcecado por isso, né? Pelo que eu li, ele estava fazendo um livro para dar aula, né? Ele estava fazendo o livro didático dele. Aí quando ele chegou nessa parte, ele falou: pera lá, mas isso aqui não está muito bem organizado, né? Vamos organizar esse negócio. E foi aí que ele teve a grande sacada dele, né? Porque quando você organiza isso, olhando as propriedades dos materiais, né? Na primeira fileira, na segunda fileira, as coisas funcionam muito bem. O lítio é parecido com o sódio, o berílio é parecido com o magnésio, né? O flúor e o cloro têm propriedades parecidas. Quando começa a descer, ele começou a perceber que tinha alguns problemas nessa periodicidade. Não estava dando para encaixar, né? E quebrou a cabeça. E quando ele realmente percebeu o seguinte,
ele não tinha todas as cartas para montar a tabela, os cartões. Estava faltando, tinham buracos. Por quê? Porque os elementos não tinham sido descobertos. Então, foi a grande sacada do Mendeleev o quê? Falar, tem buracos aqui. Vão descobrir elementos nesses buracos e eles vão ser parecidos com os vizinhos. Eles vão ter propriedades intermediárias entre os vizinhos, né? E ele fez um monte, então, de previsões, né? Por exemplo, no gálio, né, que é um dos elementos que ele previu, né, ele falou que o gálio vai ter um peso atômico de 68, e na verdade foi encontrado o valor de 69,7. A densidade 5,9, o valor encontrado 5,9. Ele previu que o ponto de a temperatura de fusão era baixa e o gálio ele derrete na mão da gente, né? E mais um monte de coisas, né? E quando o gálio foi descoberto por um químico francês, né, o Mendeleev fala, olha, eu já tinha descoberto aqui, né? Você descobriu ali no laboratório, mas eu já tinha descoberto, né? E a pessoa que descobriu e isolou o gálio, ele falou que a densidade era um valor, e o Mendeleev falou, olha, mede de novo, está errado. E o Mendeleev estava certo, ou seja, o cara que descobriu, que estava com a amostra e estava lá, ele sabia menos sobre o elemento do que o Mendeleev, que estava na Rússia e tinha previsto as coisas, né? Então o Mendeleev ele ficou muito conhecido quando esses elementos foram descobertos e se provou a lei periódica, né? Aqui tem mais uma, né? Então, quando a gente chega no fim, né, a gente vê que uma boa tabela periódica é bem organizada, né? Então aqui tem as influências, as pessoas, os álbuns, as músicas, né? A gente vê que tem tabela periódica, se vocês forem procurar na internet, de absolutamente tudo, né? Tem de Lego, né? E a gente pode achar tabelas periódicas em muitas coisas, né? Por exemplo, né, camisetas, né? A cortina de chuveiro, né? E com as letras, né, você pode formar palavras. Então é alguma coisa que, né, a gente acaba vendo. Aqui tem mais umas tabelas interessantes. Essa é uma tabela que mostra os elementos, mas o tamanho do quadrado ele tem a ver com o quanto existe desse elemento na natureza. Então existem elementos que são abundantes, são esses verdes. Esses não vão faltar tão cedo, a gente tem muito, mas tem elementos que já estão se esgotando, né? Então a gente vai minerando, a gente vai pegando primeiro os elementos que estão mais fáceis, né? Depois vai gastando, e vários desses elementos que estão aqui no vermelho, né, que tem risco de acabar nos próximos 100 anos, né, ou que tem possibilidade de, né, as reservas são limitadas, né, e aqui eles colocaram, por exemplo, todos os elementos que estão presentes aqui em um celular, né, vários desses elementos vão para circuitos eletrônicos, para componentes eletrônicos, e se eles acabarem, a gente não tem mais como fazer, né? Então, por isso que até se está minerando agora, né, tirando elementos do lixo eletrônico, né? Ao invés de pegar a natureza, já tem mais do elemento no lixo eletrônico do que na própria natureza, né? Esse aqui é o... Oi? Minerais de conflito. Extraídos de minerais de conflito. Eu não sei. Talvez sejam locais que eles não tenham muita certeza de se vão conseguir pegar ou não, porque a área é uma área complicada, né? Então, quando você pensa em termos, né, estratégicos, né, você fala assim, como que eu posso continuar fazendo as coisas se o lugar da onde eu tiro, de repente eu não posso mais tirar, né? Essa é uma coisa que, né, se eu fosse uma fábrica de celular, eu ia ficar preocupado.
Essa aqui também é uma tabela, então, com os elementos em risco de extinção, né? O elemento não extingue, né? Ele não morre, ele não some, mas ele deixa de ficar facilmente disponível, né? Ele não fica mais disponível para a gente, né? Então, você vê que tem várias coisas que tem, né? Um deles é o hélio, é uma história interessante, né? Vocês já viram que esses balões que você compra, né? Esses balões que flutuam, eles têm hélio, né? Só existem dois gases que flutuam, é o hélio e o hidrogênio. O hidrogênio é inflamável, você não vai dar para a criança um balão com um gás explosivo na mão dela, né? Então você enche com hélio. Só que se você soltar esse balão de hélio fora do prédio, ele vai embora. Ele vai embora, aí o balão estoura e ele vai embora porque a gravidade da Terra não segura o hélio. Ele vai embora para o espaço. Então, de onde a gente tira hélio? Aqui a gente tira hélio de poços de petróleo, né? Então, se você gasta o hélio e libera ele para a atmosfera, a gente perde, né? E uma hora ele vai acabar, né? Se você deixar ele embora. E como eu falei, uma tabela só não basta para a gente, né? Então existem um monte de outras tabelas. Então vários cientistas falaram, essa tabela tradicional ela não está explicando tudo. A gente pode usar outras maneiras, né? Então esse aqui é uma espiral, né? Você começa aqui, vai indo, e aqui você tem as famílias, né? Saindo dessa espiral. Essa é bem diferente, né? Já que se criou tabelas circulares, essa aqui é uma tabela que vai pensar a distribuição, né? Em termos de como os elétrons estão no átomo. Tem uma tabelas tridimensionais, né? Então, uma coisa, então, para a gente terminar aqui a nossa apresentação, né? A gente queria falar, então, sobre essa comemoração do Ano Internacional. Isso foi proposto pela Unesco, nas Nações Unidas, né? Então, ao longo de 2019 vai se ter um monte de coisas, né, sobre esse Ano Internacional da Tabela Periódica, né? Eu estou numa comissão da Sociedade Brasileira de Química que está desenvolvendo um projeto aí que vai fazer várias coisas aí para comemorar o Ano Internacional da Tabela Periódica. A gente espera até o meio do ano, tenho várias novidades aí para vocês, né? E então eu acho que espero que tenha conseguido passar para vocês, né, um pouco da ideia dessa importância da tabela, né? Tem para a ciência, né? Para a gente entender, né, como é que o mundo funciona um pouquinho mais, né? E então o Luciano teve a ideia da gente comemorar então aqui o aniversário da tabela. Um pouquinho, coloca aqui na frente. Você como químico tem que saber tacar fogo nisso aí. Então vamos lá, então vamos cantar.